Pink Floyd, em 1979, lançou o álbum The Wall. Uma das músicas mais emblemáticas é uma crítica explícita a um sistema educacional que oprime, achata as diferenças dos indivíduos e trabalha como um sistema fabril. A música é atual, na realidade de muitos alunos. A simples inserção de tecnologias educacionais não resolve as demandas por mudanças no mundo acadêmico. Como construir uma educação do futuro que respeite as características individuais, potencialize os talentos, traga uma visão crítica de mundo e realmente forme um cidadão democrático, ativo e empático, com menos preconceitos estruturais. Como colocar o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem? Autores clássicos, brasileiros e estrangeiros, indicam caminhos, teorias e metodologias há muitas décadas, mas ainda não é uma realidade geral no Brasil. O Desconstruindo de hoje vai falar sobre a educação do futuro. Bem-vindos a mais um episódio do Desconstruindo. Eu sou Eduardo Murat e aqui comigo hoje na bancada eu tenho Márcio Hall. Oi, pessoal. E infelizmente hoje, pessoal, o nosso amigo Arnaldo não vai poder. Ele tá com algumas outras atividades, mas já ele volta e com todo o seu bom humor e suas observações de sempre. Se cuida aí, Arnaldo. Para falar sobre o tema de hoje, nós temos dois convidados especialíssimos. Primeiro, a gente tem aqui a Stefânia Mello. Stefânia é arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal Fluminense, faculdade que eu dou aula e Alexandre também. Há 13 anos na Eletrobras, atuando no Procel, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, no setor de edificações, promovendo ações de regulamentação, capacitação, disseminação, cooperações técnicas e fomento ao desenvolvimento tecnológico do setor. Coordena o grupo técnico de edificações do Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética, presidido pelo Ministério das Minas e Energia. É mãe de Francisco, de 9 anos. Bem-vinda, Stefânia! Muito obrigada pelo convite. Maravilha. E completando a nossa bancada de hoje, a gente tem um querido amigo, que foi meu professor, inclusive, gente. Apesar de ser um rapaz novo, né? Alexandre Fárbias, doutor, mestre em design pela PUC do Rio, mestre em educação e linguagem pela USP, professor do PPG Mídia e Cotidiano da graduação em jornalismo da UF, coordenador do grupo de pesquisa Educa Mídias, é isso, Fárbias? Educa Mídias, maravilha. Educamídias.com. Perfeito. Educação para as mídias em comunicação na UF. E do laboratório Lince Design, linguagem, interação e construção de sentidos na PUC Rio. Bem-vindo, meu querido amigo Alexandre. Obrigado pelo convite, Eduardo. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. The Wall é o 11º álbum de estúdio da banda britânica de rock Pink Floyd, lançado como álbum duplo em 30 de novembro de 1979. The Wall é um álbum conceitual, tratando de temas como abandono e isolamento pessoal. É uma ópera rock centrada em Pink, um personagem fictício baseado em Waters. As experiências de vida de Pink começam com a perda de seu pai durante a Segunda Guerra Mundial, e continuam com a ridicularização e o abuso de seus professores, com sua mãe superprotetora e finalmente com o fim de seu casamento. Tudo isso contribui para uma autoimposta isolação da sociedade, representada por uma parede metafórica. Fárbias, quando a gente pensa nessas questões, e veja, 79 ele estava falando sobre isso, né? Não é de ontem. Eu fico me perguntando, afinal de contas, quais são as características da educação tradicional, ou ainda, o que é educação do futuro? Quando eu te pergunto isso, é porque é comum as pessoas falarem, porque tem que colocar quadro digital, plataformas digitais, uso de games, jogos. Parece que ser educação do futuro é só colocar tecnologia e tá valendo. É isso mesmo? Essa é a diferença de uma educação do futuro e uma educação tradicional? Eu gosto muito do álbum do Pink Floyd, o The Wall, o clipe dele, né, que eu uso sempre. Na verdade, até tive algumas vezes problemas que eu usei em algumas apresentações, ele tem os direitos autorais, enfim, mas eu acho ótimo, quer dizer, não só a música, as imagens, enfim. E é interessante porque a gente vê só o que ele
narra, mas as imagens que ele traz ali, né, elas continuam atuais, né? Uma educação aí do século XVIII, a gente vê isso em várias escolas, tá? Quando a gente fala de educação do futuro, tecnologia, às vezes isso me incomoda um pouco, tá? Eu gosto de voltar ao livro do Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Quer dizer, nesse livro que ele escreveu em 2000, ele destaca lá 7 problemas que ele vê na educação que precisam ser superados para a gente alcançar essa educação do futuro. Então, quais são esses 7 problemas que ele destaca de uma maneira bem resumida, tá? Quer dizer, o primeiro seria esse mito do conhecimento absoluto, que o conhecimento é sempre verdade, dá conta de tudo. Isso precisa ser superado, tá? A gente vê que conhecimentos que a gente tinha como verdades há uma década atrás, nem precisa de tanto tempo, hoje a gente sabe que não são mais assim. Mesmo hoje em dia a gente tem diversos conhecimentos que daqui a pouco tempo eles vão ser superados. Então entender que o conhecimento não é essa coisa absoluta, não é uma verdade. O segundo é sobre o conhecimento não pertinente, ele chama assim, que é um conhecimento sem significado e fragmentado. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante, que a gente dá um valor, né, para o conhecimento, e na verdade ele é totalmente dividido e muitas vezes não é relevante. Isso precisa ser superado. A partir daí ele começa a falar sobre o desconhecimento da identidade humana, tá? De como nós, seres humanos, não entendemos a nossa identidade como seres humanos, tá? Quem somos nós? Isso não faz parte da educação. Isso é muito importante nessa visão dele. E aí, a partir disso, tá, ele vê que o quarto problema é uma falta de compreensão humana entre os seres humanos. Uma empatia, uma identificação. A gente não se compreende, a gente não busca se compreender, a gente não aprende essa compreensão sobre os nossos parceiros nesse planeta. O quinto problema que ele fala é um mito da certeza. A gente acha que tudo que a gente está ensinando na escola é certo, é único, e na verdade a gente devia ensinar a incerteza. Porque tudo que acontece na história da humanidade vem através da incerteza, do inesperado, e é em cima disso que o conhecimento vai acontecendo e a gente vai evoluindo enquanto sociedade. O sexto é o não reconhecimento da condição planetária do sujeito, é assim que ele chama, e que eu acho muito interessante, que é a necessidade da gente perceber a interligação, interdependência de todos os seres vivos do planeta. É o que a gente chama isso de sustentabilidade, quer dizer, o que a gente faz tem a ver com todo o resto do planeta, não só as pessoas, mas plantas, animais, enfim. E por último, a falta de uma ação antropoética e não poética, né? Que é uma ética que não tem a ver propriamente com uma cultura, uma moral social, mas de uma coisa mais geral dos seres humanos, tá? Que ele só vê o caminho pela democracia para isso. Eu acho interessante não só o próprio conteúdo dessas propostas dele, mas porque mesmo depois de 22 anos, esse texto ele continua super atual e ele não fala uma vírgula sobre tecnologia. Nada disso tem a ver com tecnologia. E eu acho que é mais curioso porque em 2020 teve um congresso da Unesco, patrocinado pela Unesco lá em Buenos Aires, o Congresso do Livro, e lá o Bill Gates subiu no palanque e decretou o fim do livro impresso. Foi lá no palanque e falou: não teremos mais livros impressos em uma quantidade de anos, eu vou botar todos os livros na internet. Eu aqui em casa tenho uma coleção de livros com o nome O Fim do Livro, né? Livros impressos, então é alguma coisa curiosa, tá? Mas eu acho que é importante a gente desconstruir esse mito da tecnologia, né? Que quando a gente fala de escola, normalmente é encarnado no computador em sala de aula, no laboratório, né? Como
no centro de qualquer projeto pedagógico. Eu acho que não é isso, tá? Então, quer dizer, uma escola tradicional ela vai usar tecnologias quando dá como ferramenta. Mas se a escola ela é mais alinhada com uma abordagem pedagógica humanista, socio-educacionista, entre outros, ela provavelmente vai usar essas tecnologias como parte de um processo de desenvolvimento do aluno, pensando nas suas potencialidades, os seus objetivos pedagógicos. Então, respondendo lá a sua pergunta depois de tudo, eu acho que não. Não basta inserir tecnologia na sala de aula, mas elas são importantes, tá? Pelo potencial, quando bem utilizadas, mas a tecnologia sozinha não é um remédio milagroso para coisa nenhuma. Mas, Fábio, então você diria que o que eu preciso romper é com uma lógica fabril desse século XVIII, que encaixota, criou um processo fixo, vou usar da maneira pejorativa, porque eu não sou contra conteúdo, conteudista, e que quer preparar a pessoa para trabalhar numa fábrica e reproduzir algum processo, seja usando tecnologia ou fazendo uma atividade lúdica na quadra com cola, giz colorido e storytelling na veia. Eu posso ser pensando muito divergente usando a tecnologia ou não, muito divergente usando os recursos tradicionais ou não. O problema não é a ferramenta, é o olhar que eu tenho sobre o uso daquela ferramenta, é isso? Aí deixa eu complementar para ficar bem claro, porque a gente cria um mito da tecnologia. Eu tive uma professora no doutorado, Ana Maria Nicolatti da Costa, da psicologia lá da PUC, ela fazia pesquisa sobre tecnologia, internet, interações, enfim. E ela sempre dizia que as pessoas dizem que tecnologia é tudo aquilo que veio depois que elas nasceram. Tudo que já existia, ninguém acha que é tecnologia, está todo mundo habituado com aquilo. Então, a gente não acha que DVD, videocassete, nada disso é mais tecnologia, né? Clips. Não é tecnologia. Tecnologia é aquilo que pisca, né? Então, é interessante porque, na verdade, se a gente for olhar, a cuia é uma baita de uma tecnologia que foi inventada lá na Idade da Pedra, pré-história, existe até hoje, olha quantos milhões de anos, e serviu para os homens cumprirem alguma função. Foi um desenvolvimento de fogo, olha que coisa bacana. Então, tecnologia é qualquer coisa que serve a um propósito e tem vamos dizer assim, ele é desenvolvido de uma forma científica, vamos dizer assim. Isso é uma técnica, é uma tecnologia, tá? Tem um processo. Então, tanto faz. As pessoas podem usar computador em sala de aula, data show, e fazer um troço super bacana ou super ruim. Pode usar papel e lápis em sala de aula e fazer um negócio super bacana ou super ruim. Não é isso que importa. Agora, é óbvio, a tecnologia tem potencialidades que o papel e lápis não tem. A questão é como é que a gente vai usar esse negócio. Claro, e o lápis e o papel tem potencialidades que a tecnologia não tem, né? Motora, cognitiva, sensorial, são coisas distintas apenas. Eu dei aquele curso da Angola que você foi dar uma palestra, eu mostrei uma linha do tempo de tecnologias e como é que a gente surpreende que tem coisas que a gente acha que são antiquíssimas, não são? O lápis, por exemplo, o quadro verde, por exemplo, o primeiro data show, tem coisas que a gente acha que são antiquíssimas, não são? Outras que são super modernas e são muito antigas. E todas elas são tecnologias educacionais, aplicadas à educação. Legal, bacana, muito legal. Acho essa discussão muito interessante, porque justamente a minha convidada aqui, ela é uma pessoa que eu uso como exemplo de uma pessoa que passou por um processo educativo diferente da maioria da escola tradicional, e ela é totalmente avessa à tecnologia. Mas então, Estefânia, você é uma profissional de destaque, né, na sua área. Você estudou numa universidade de excelência, né, a UF, os quais nossos amigos aí são professores. Eu estudei na UF também, no mestrado, e tudo isso tendo vindo de uma escola experimental, com metodologias mais centradas nos alunos, características individuais, mais formativa de cidadão do que conteudista. E esse caminho educacional não é uma novidade, mesmo que ainda sofra preconceitos.
Como é que foi essa experiência para você? Eu me lembro que uma das coisas que mais me chama a atenção em você, que te diferencia bastante de outras pessoas que eu conheço, é o questionamento. Você é uma pessoa que não deixa passar nada sem perguntar. Se você tem uma dúvida, você pergunta. Não há nenhum tipo de constrangimento se é uma besteira, se é uma coisa que todo mundo sabe, só você não sabe. E eu acho isso incrível. E eu meio que trouxe isso um pouco para a minha vida também, porque eu já ouvi alguém falar em algum momento que os melhores filósofos não são os que têm as melhores respostas, né? São os que têm as melhores perguntas. Então, conta pra gente como é que foi isso. E também diz pra gente se o que você viveu, você em algum momento enxergou como sendo uma educação do futuro. Essa pergunta é muito boa, né? Realmente, eu acho que eu tive uma educação, né, em termos de escola, diferenciada, né? Inclusive, sofria até preconceito dos meus colegas que estudavam em escolas conteudistas, né? Porque eu não tinha prova, então eu não ia saber a matéria, eu não estava aprendendo nada, né? Isso era uma coisa que a gente ouvia bastante como crítica de quem não estava na escola, né? Mas com certeza ter estudado numa escola experimental contribuiu muito com a minha formação. Acho que a escola tem um papel importante na vida de todo cidadão, né? E dependendo de como você experimenta aquela escola, isso pode potencializar suas melhores competências e habilidades. Eu acho que esse foi o grande diferencial da escola em que eu estudei, né? Que é uma escola experimental, em que ela tinha, obviamente, o conteúdo, né, que deveria ser passado, que é passado por todas as escolas, mas ela também ensinava coisas práticas do cotidiano, né? A gente tinha aulas, por exemplo, de educação para o lar, né, que a gente aprendia a cozinhar, a pregar botão, essas coisas mais do cotidiano, a gente aprendia a trabalhar com madeira, tinha aula de eletricidade, como trocar uma resistência de chuveiro, essas coisas bem básicas, assim, né, técnicas agrícolas, e também tinha muita formação artista, né? Nossa aula de artes, que é uma disciplina obrigatória, né? Ela se dividia em cerâmica, fotografia, pintura em tecido, desenho, enfim, tinha uma série de experiências, né, de oportunidades para experimentar. E eu acho que isso, eu olhando, né, hoje já madura, né, olhando para aquela criança que pôde experimentar tudo isso, eu vejo isso com bons olhos, porque eu vejo que isso deixou aflorar nos alunos as suas principais habilidades e características, né? Então, eu tenho um monte de amigos que são engenheiros, médicos, advogados, mas eu também tenho um monte de amigos que são cineastas, são atrizes, preparadores de elenco. Então, você vê que dá uma possibilidade de uma educação plural, né? Uma educação que não vai colocar todo mundo naquela caixinha tradicional, né? E outra coisa que eu achei fantástica, assim, que olhando para trás eu vejo, foi a questão da autonomia no estudo, né? Isso de você ser questionador, isso sempre foi valorizado pela escola que eu estudei. O erro era assim, era bom. A gente errar era uma coisa boa, porque a partir do erro você tinha a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento. Então, não sou só eu que não tinha vergonha de perguntar, porque perguntar era legal na escola. Quem levantava o dedo e perguntava era valorizado, né? O nosso boletim, ele tinha o conceito, né, porque não era nota, mas do conhecimento, das atitudes e hábitos e da participação, né, do quanto que você contribuía para as discussões em sala de aula. Então, isso era, de fato, valorizado, né? E eu acho que isso cria essa cultura. Eu vejo hoje, por exemplo, na idade adulta, né, trabalhando no mercado corporativo, dentro de empresas, diversos adultos, assim como eu, com conhecimento técnico do assunto, que se sentem intimidados em perguntar, que procuram esconder os erros que cometem, e isso não é uma coisa que me ocorre. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu errei e arrumar formas de consertar e seguir a vida, assim, sem vergonha de perguntar mesmo. Então, eu acho que essa questão da autonomia, né, de você gostar de adquirir o conhecimento com autonomia, isso também foi um grande legado aí que eu ganhei
da minha escola. A transição para a escola tradicional, que você comentou comigo que teve um momento que você precisou transicionar para a escola tradicional, para fazer vestibular, como é que foi? Então, isso é uma parte muito interessante, porque eu estudei sempre, durante a vida escolar, nessa mesma escola, né? E quando a gente ia ser, a partir do ginásio, começava a ter prova, né? Não era o único jeito de aferir o conhecimento, a gente fazia inúmeras peças teatrais para trabalhos de história, trabalhos de literatura. Eu me lembro até hoje de uma maquete que eu fiz sobre o delta do Rio Nilo, que era quando eu estava aprendendo sobre a civilização egípcia. Isso fica marcado na cabeça, né? Assim, então, na época de ciências, assim, eu lembro de ir para o Jardim Botânico desenhar as plantas, meio inspirada em Margaret Mead. Tinha umas questões assim, que misturavam um pouco da arte, mesmo nas disciplinas exatas, né? E aí, quando foi se aproximando do vestibular, a gente tinha que começar a fazer prova, porque ia chegar um momento lá que o negócio ia ser marcar xizinho e no canhoto do cartão de resposta, né? Então, a gente foi muito fácil, porque, na verdade, era um treinamento, assim, né, de como fazer um preenchimento, uma prova no tempo, e aí, assim, não foi traumático nesse sentido, porque a gente não teve esse peso da prova na primeira infância, esse peso da prova de que eu estou sendo avaliada, eu tirei 9, meu colega tirou 10, essa comparação que eu acho que é muito pesado na infância e que cria essas barreiras na criança, né? Tem crianças que têm medo de prova, e isso não passou, assim, né, na minha turma. E quando eu entrei na universidade, né, aí já, enfim, saí desse mundo fantástico da escola experimental, né, e entrei para a universidade, eu notei muita diferença na questão das dúvidas. Eu sempre levantava o dedo para perguntar, e meus colegas falavam, você vai perguntar? Eu falei, por que você está entendendo? Aí as pessoas não falam, qual o problema? Deixa eu perguntar. Então, isso aí eu comecei a entender a diferença, sabe? Eu realmente teve uma diferença nesse ensino aí que eu tive. Posso fazer uma pergunta? Não sei se vai entrar no podcast, mas qual é o nome dessa escola que ninguém está falando até agora? Então, essa escola chama Centro Educacional de Niterói. É uma escola experimental que quando eu estudei na década de 80 e 90, ela tinha essa pegada muito forte. É uma escola que só tinha naquela época o ensino integral, você não tinha opção de fazer parcial, né? Então você tinha aula de português tanto de manhã quanto de tarde, não tinha essa opção, né? Mas que hoje ela já, assim, meio que enquadrou no ensino tradicional. Ela perdeu um pouco dessa essência dela de escola experimental, sabe? E era uma escola em que a aula de madeira e a aula de matemática pesava igual no boletim. Você podia ficar em recuperação em apreciação estética, se fosse o caso, entendeu? Não tinha essa coisa, não, só matemática e não sei o que é prova. Não tinha isso, sabe? Era realmente uma escola bem... O pessoal ficava falando... O pessoal do preconceito falava que era uma escola muito hippie, assim, sabe? Sei como é que é. Meu filho mais velho estudou no início na escola construtivista, né? Que tinha uma pegada também montessoriana e tal, e meus sobrinhos todos estudaram também em Niterói, numa escola no gênero, né? É interessante ver que os meus sobrinhos, principalmente as duas mais velhas, aquilo é muito natural para elas. Para o meu sobrinho mais novo, ok, médio. Para o Heitor, o perfil dele, indivíduo, por mais que ele seja, né, também indo para músico, é uma pessoa que escreve muito bem, letrista, mas ele precisa, até aqui, né, de uma estrutura. A estrutura para ele é positiva, para ele justamente quebrar a estrutura. Não haver explicitamente essa estrutura tradicional foi incômodo para ele. Olha que ele entrou pequenininho, foi a primeira experiência dele. Tanto que eu tive que dar um passo atrás com ele, trazer para uma escola intermediária para ele poder fluir melhor. E agora ele está numa escola técnica que tem uma outra maneira de olhar para essas coisas também. É interessante como tem a ver com o perfil da pessoa, né? Essas questões, o que é mais adequado, eu também não consigo ver que tem uma adequação para todo e qualquer indivíduo. A mãe deles também é uma professora
ensino médio fundamental, que também trabalhou em escolas construtivistas. Tinha uma série de desafios na maneira de construir, porque assistia na sala pessoas que estavam em diferentes ciclos, fases. Tinha também jovens, que eu acho isso maravilhoso, que tinham uma série de características diferenciadas, ou tinha uma hiperatividade, ou tinha algum tipo de necessidade cognitiva especial, tinha várias possibilidades, e esse acolhimento, essa diversidade de olhares, de pessoas, foi positivo, tanto para o Heitor como meus sobrinhos, e no caso da experiência da mãe deles, né, da Patrícia. No meu caso, eu quero aproveitar, já que a vibe do programa é a desconstrução, e eu acho importante falar isso porque foi uma experiência. Eu gostaria de poder voltar no tempo, mas não posso. Quando meus filhos nasceram, a minha esposa queria. Ela é da área de humanas, né, e ela queria que eles estudassem numa escola assim. Mas naquele tempo eu não tinha esse tipo de reflexão e acabei fazendo valer a minha vontade com esse discurso. Olha, na vida inteira eles vão ter que fazer concurso, vestibular, não sei o que e tal. E lamentavelmente ela se deixou vencer, entendeu? Porque hoje se fosse hoje, eu procuraria esse tipo de escola com certeza, com a mais absoluta certeza. E digo isso até para que as pessoas que hoje estão na dúvida e estão escutando esse episódio do podcast, que elas reflitam, né? Reflitam sobre a fala da Stefânia, reflitam sobre as coisas que o Alexandre está trazendo para a gente, porque é uma oportunidade, cara, começar desde cedo num outro viés, num viés mais legal, que valorize os potenciais dos seus filhos, é impagável e eu não posso mais voltar atrás. A única coisa que eu estou colocando, é importante ter, é que assim, qualquer coisa que seja solução única é ruim, né? Então, assim como para algumas pessoas uma escola tradicional ainda será a melhor solução, para outros uma escola de outros modelos será a melhor solução. Depende do perfil do indivíduo na ponta. E a gente tem outros mecanismos para dar também esses espaços de liberdade. Eu estudei numa escola, até conhecer você, Marta, até o Cefet, que era na primeira escola, era uma escola pequena, mas tradicional, e no segunda escola era uma escola religiosa, né, no Marista São José, tradicionalíssima, com ensino de religião, e a gente tinha um pensamento divergente, alternativo, com série de atividades de arte, com espaço enorme para poder trabalhar. E estar naquela instituição não tolhiu de forma nenhuma, muito pelo contrário, um pensamento divergente, crítico, com olhar alternativo, questionador, e porque uma série de outras dimensões eu tinha também fora dali, né? Porque eu acho que também não cabe só a instituição de ensino entregar esse processo educacional, cabe a nós pais também. E os debates, Sim, claro. As discussões sobre filosofia, sobre arte, sobre esporte, sobre literatura, elas estavam também dentro da minha casa e a gente vivia e respirava esses elementos de uma maneira muito intensa e divergente do padrão. Então acho que só pra gente também entender que existem várias possibilidades. Eu só queria corroborar isso que o Murá falou, porque eu tenho um exemplo disso também, né? Tem um casal amigo nosso, tem 2 filhos também, e o mais novinho, ele tem umas questões, tá? Eu não sei dizer exatamente quais são, mas ele tem umas questões, precisa de uma atenção especial. E na escola que ele estava estudando, a escola não conseguiu se adaptar, não conseguiu criar esse espaço para que ele pudesse se desenvolver dentro da escola. E eles optaram por sair e eles foram encontrar esse acolhimento justamente no São José, no Marista. O que eu ia complementar, quer dizer, eu concordo 100% com o que vocês estão falando, mas é porque os meus filhos passaram por algumas escolas, mas o nosso sonho sempre foi que eles estudassem numa escola construtivista, enfim, né? A gente acabou indo para uma bastante conhecida. Para ter uma ideia, uma situação análoga que você falou, Márcia, eu também tenho um filho que tem aí algumas questões. Quando ele entrou no ensino médio dessa escola, estava no início daquela lei sobre inclusão, enfim, a coisa ainda estava um pouco confusa. E aí a coordenadora do ensino médio conversava com a gente sobre as estratégias, e uma das estratégias, por exemplo, era tirar o meu filho mais novo numa aula de física para ele ter uma aula de apoio de outros conteúdos. Mas por que ele vai perder uma aula de física? Porque é uma aula que ele tem mais dificuldade, ele precisa estar acompanhando tudo. Aí ela virou-se para a gente e disse: olha, tenha certeza que tudo que era fundamental para o ensino dos alunos
foi dado no ensino fundamental. Então aqui no ensino médio ele não perderá nada. Não se preocupe com isso. Não demorou muito para a gente tirar a criança da escola, os 2 filhos, tá? Então, o meu comentário é que às vezes uma escola ela tem um rótulo, às vezes ela tem uma fama, mas o dia a dia, às vezes até mesmo as pessoas que estão lá dentro, a realidade, o cotidiano dela é outra coisa. Tá? Então isso é muito importante, a gente também não se prender a rótulos, ou como o Murat falou, uma escola tradicional, religiosa, que você não vai pensar que uma escola dessa vai permitir essa liberdade, essa crítica. Então, um outro exemplo muito curiosinho, foi bem no início, quando a gente estava procurando uma primeira escola para as crianças, a gente foi dar de cara numa escola piagetiana. E aí a secretária recebeu, falou de toda a filosofia, fantástico, maravilha, eu e minha esposa somos professores. Aí a gente foi visitar a escola e tinha o pátio, no centro do pátio tinha uma piscina cercada para proteção das crianças e um escorrega. O escorrega começava de um lado da cerca e terminava no outro. A gente, opa, tem um problema que não é uma questão pedagógica, né? Então, como é que deve ser o resto nessa escola? Então, não é só a filosofia, enfim, então tem muitas questões que a gente tem que pensar quando a gente vai colocar os filhos da gente numa escola e não necessariamente os rótulos são o mais importante. Tá, você me deu um gancho interessante que é o seguinte, a gente ouve muito a crítica atualmente para a ideia do conteudista, né? Tem que ser menos conteudista, ou ainda, vão fazer exemplos com outras referências internacionais e porque vai ter também o conteúdo ABCD, ou modelos como eu tenho questões americano, que o cara vai ter um conteúdo menor, mas vai poder escolher X disciplinas como, né, a manutenção de carro, elétrica, fazer alguma outra coisa no gênero. Afinal de contas, o problema é o conteudista, é ser conteudista, ou você também reduzir os conteúdos, você reduz também as opções das pessoas de perceberem conteúdos que gostam e se tornarem profissionais de diferentes áreas, terem base para, por exemplo, como aconteceu na pandemia, se eu reduzo certos conteúdos sobre biologia, será que as pessoas não teriam ainda mais dificuldade de entender a necessidade de uma vacina, o que é um vírus, como é que você se cuida, por que a importância de lavar a mão? Então, conteúdo é o problema. A própria nova LDB trouxe uma modificação nessas questões muito curiosa. Vou chamar de curiosa porque eu não quero fazer uma crítica direta, mas assim, que vale uma reflexão de todo mundo. Como lá atrás, na época dos militares, se tirou filosofia, sociologia, antropologia e tantos outros elementos que também nos trariam a própria discussão de OSPB, né, apesar de como era dada, que também dava uma discussão de cidadania. Efetivamente, o problema é ser conteudista, ou o problema está nas metodologias usadas pelas instituições de ensino, seja graduação, pós-graduação ou ensino médio fundamental, não interessa. Do meu ponto de vista, eu acho que tem vários problemas nisso. Quer dizer, ser 100% conteudista é ruim, não porque é conteudista, mas porque o ensino conteudista só dá a voz para o professor. O aluno só escuta. Esse é o ensino tradicional. E nada de bom pode surgir disso daí. Eventualmente, você ser conteudista, ter uma prática conteudista misturada com as outras, não vejo problema nenhum. Tá? Carreiras, inclusive na universidade, o conteudismo acontece demais e ninguém discute isso, especialmente nas ciências duras, tá? Mas existe um princípio de formação e acho que a universidade é um pouco diferente, não que o jovem ainda não esteja num processo de formação, de sedimentação, tá? Mas, digamos assim, a nossa maior preocupação com a formação cidadã está ali no fundamental. Deveria ser no médio, mas no médio ninguém só está preocupada com Enem, vestibular, então se esquece, enfim, mas é isso. Agora, eu acho que você mencionou, e a LDB de hoje em dia repete essa perversidade, porque ela tira dos conteúdos obrigatórios justamente disciplinas
que podem ser usados para desenvolver o pensamento crítico, humanista dos alunos, tá? Então, eles podem escolher isso? Tá, mas qual é o primeiro sinal que se dá para o aluno? Isso não é importante, isso é secundário. Aí você vai fazer uma disciplina eletiva no ensino médio, é uma coisinha a mais. Você cria uma valoração que, do ponto de vista, está errado, que na verdade é mais importante você formar um cidadão do que alguém técnico, porque o cidadão vai saber o que fazer com a técnica, e o técnico não vai ser um cidadão, e a gente tem esse Brasil que a gente tem cheio de problema, tá? Então, eu não sei, eu acho que a questão, eu acho que não é nem propriamente o ensino conteudista, ou até mesmo a abordagem pedagógica que se usa, tá? Mas eu acho que o problema está mais no fundo, quer dizer, qual é a visão de educação que se tem nesse país? Boa. Para que serve a educação? Né? E eu acho que isso é bastante complicado e complexo. Mas se a gente começa a tratar disso, eu acho que as outras coisas são consequências naturais. Ou pelo menos podem ser tratadas de alguma forma mais firme, vamos dizer assim. Porque, Fábio, eu sempre, conversando com o Márcio sobre isso, né? Nossos filhos mais velhos têm a mesma idade, estudaram juntos, inclusive, por coincidência, foi quando a gente se reencontrou anos depois. Eu tenho uma relação com aprender muito lúdica. Aprender, para mim, é um prazer, sempre foi. Eu sempre tive curiosidade sobre como as coisas funcionam em qualquer coisa, né? Em casa, eu aprendi literalmente, faço uma casa de sua fundação até o telhado. E não aprendi na escola, nem no Cefet, né? Por mais que o Cefet tenha ajudado. Eu cozinho, né? Enfim, faço de um tudo. Na brincadeira, porque eu tenho curiosidade, como é isso? Vira e mexe, aparece no meu feed lá das redes sociais uma coisa inusitada diferente. Cara, que legal! Nem que eu não vou usar aquilo obrigatoriamente, mas a informação não pesa, ela me gera novas conexões sempre. E quando a gente fala isso, o Márcio fala uma coisa que é interessante, que ele me faz lembrar sempre o Paulo Freire, dentre outros, que é a ideia do significado. Talvez eu tenha essa questão, porque mesmo no São José, ou mesmo antes disso no Braga Carneiro, ou em casa, quando a gente aprendia alguma coisa, era dado um significado para aquilo, uma função para aquilo. Por que eu estou aprendendo isso e como eu posso usar? No Cefet, ele talvez não se lembre. Nós tivemos um professor de física, dentro do Cefet tinha uma sala tinha jogos, né? Tinha sinuca. Quando ele foi falar sobre as leis da física, né? De newtonianas, ele levou a gente para jogar sinuca. Fez a gente jogar e começou a discutir com a gente o que estava acontecendo, qual era o fenômeno físico que estava acontecendo ali. Ele levou a gente, o Márcio talvez não se lembre disso, ele levou a gente para uma outra laboratório que tinha lá de fluidos, de materiais, e conectou uma série de vasos de tamanhos diferentes e começou a encher e disse pra gente observar. Eu estava numa escola técnica, que era para eu aprender uma profissão, sair de lá como um técnico, que é outra questão que a gente pode em outro momento falar, que a gente valoriza muito o mestrado, o doutorado, a graduação, esquece que o mundo é feito de técnicos e os técnicos deveriam ganhar muito bem, né, e serem valorizados. Mas eu me pergunto se reduzir o conteúdo é a questão, ou o como, e é por isso que o termo conteudista ele é pejorativo. O conteúdo é sempre fascinante, ele me dá instrumentos para olhar para o mundo e analisar o que está acontecendo, seja ter uma visão histórica, é como história. Eu acabei aprendendo história em boa parte do tempo, como todo mundo aprende ainda hoje. Dados e fatos memoriza. Mas eu tinha o meu tio, o caçula do meu pai, irmão caçula do meu pai, é professor de história. Então a gente chegava em casa, quando a gente falava sobre aquelas questões, peraí, senta aqui, deixa eu te contar uma história. E ele fazia uma narrativa e fazia a gente pensar o que estava acontecendo no mundo e, portanto, por que aquilo se deu. E será que aquilo era a primeira vez? Será que isso não vai acontecer de novo? Tinha uma contextualização. Então, mesmo história, a gente acabava decorando os dados e fatos por isso. Eu fiz isso com minha filha. Ela adora que eu conte uma história para ela. Então, quando a gente pega o livro de história, eu digo, Sofia, olha só, isso aqui é uma grande aventura, olha o que está acontecendo ao mesmo tempo nessa situação. E vou contando para ela, mostrando que são personagens vivos, reais. E ela vai memorizando as coisas, não decorando as coisas, que vai fazendo sentido para ela. Então será que o problema é ter conteúdo? Será que eliminar conteúdo é positivo? Será que esse jovem que daqui a 5, 10 anos vai ter que estar sabendo modelagem matemática e programação, se ele não souber lá a base de matemática, porque eu reduzi o conteúdo de matemática no ensino médio fundamental, eu vou realmente estar sendo bacana ou estou colocando isso só para as elites? E estou sendo cada vez mais perverso com as pessoas? Aí você está falando de várias coisas ao mesmo tempo, quer dizer, eu concordo, a questão não é o conteúdo, mas é como a gente usa esse conteúdo.
Quer dizer, o próprio ensino por competências, ele não exclui os conteúdos, Exato. Só que ele coloca o conteúdo na prática, né? O Freire, ele, inclusive, parte das ideias do Freire são do Assubel, da educação significativa. Ele puxou algumas coisas. E aí tem essa frase famosa, né, do Freire, quer dizer, não basta ensinar para a criança, vovô viu a uva. Você tem que ensinar como é que a uva é plantada, né? Que diabos é uva, né? Ele nunca viu uma uva, só conhece banana. Quem é o dono da fazenda, para onde é que vai a uva, tudo que está envolvendo a questão da uva, né? Então, educação significativa. Então, o ensino médio é das coisas mais perversas que tem nesse país, porque ele desconstrói totalmente os significados, e o único significado é: garoto, você tem que passar no Enem, no vestibular. Nada daquilo faz o menor sentido, santo Deus. Na faculdade, na universidade, a coisa já muda um pouco de figura, porque o jovem escolheu uma carreira e ele acredita de pés juntos que aquilo que ele está fazendo naquela aula vai servir para ele para alguma coisa. Pode ser que ele só descubra isso numa outra disciplina quando ele virar um profissional, mas existe um grande diferencial nisso aí, que é a motivação do aluno, né? Quando ele vai para a universidade, é aquilo que ele escolheu para fazer para o resto da vida. Por mais que existam pessoas que acabam se desencantando, muda de área, beleza, mas vamos supor o profissional que queria exatamente aquilo ali. Ele está motivado, a aula pode ser ruim, o professor pode ser fraco, ele vai pegar aquele conteúdo e nem que ele tenha que destrinchar sozinho para aprender, ele vai fazer, né? O que eu vejo... bom aluno. Isso. O que eu vejo no ensino fundamental e no ensino médio é que é exatamente aquilo que o Murat comentou. Você não pega a matemática, a física, a história, a geografia. Cara, história e geografia eu odiava com todas as minhas forças, sabe? E eu conheço hoje professores de história e geografia que a maneira que eles dão aula me fazem ter vontade de ser criança de novo para poder aprender de verdade, né? Que é uma história e uma geografia contextualizadas, conectadas com o mundo que a gente vive, com causa e consequência, que me fazem entender o mundo que eu vivo agora. Eu aprendi muito com as aulas dos meus filhos, né? Que a gente fazia trabalho junto. Eu não sei se você se lembra, no Martins, que você estudava para fazer prova de concurso, para concurso militar, tinha um livro desse tamanho aqui, do Frota, que era História do Brasil, mas uma decoreba monstruosa, cara. E aqueles caras que queriam ir para escolas militares, eles decoravam aquilo tudo, achavam impressionante. E eu não conseguia, cara. Era como se fosse dois polos positivos, eu e o livro, sabe? A gente se repelindo ali, porque eu não conseguia. E a matemática e a física, que eram coisas que estavam dentro do rol das coisas que eu curtia, eu via os professores perdendo grandes oportunidades de ensinar aquilo de uma forma tão bacana. Pô, você tem movimento circular, né? Você pode falar da máquina de lavar, você pode falar do escorrega, né? Corpos que emitem luz e corpos que não têm luz própria. Você pode pegar aquela bola de isopor gigante e uma lanterna, você dá a aula toda só com isso, sabe? E os caras não fazem, né? E o que eu acho que assim, a nossa escola daria um salto muito grande, e eu concordo que o problema não é ser conteudista, é como você usa, é isso, né? Eu acho que falta não sei se esse termo tem algum sentido, mas uma empatia pedagógica e educacional de se colocar no lugar do aluno e pensar, cara, eu estou descobrindo o mundo, me ajuda. E ele não está ajudando o aluno a descobrir o mundo, ele está gerando mais mistério na cabeça do cara. E, pior ainda, gerando ojeriza a coisas que não precisava ter ojeriza. História, geografia, matemática, química, física. Márcio, minha sobrinha mais velha, que hoje tem 24 anos, ela devia estar com uns, 7, 8, ela é pirralha. Foi lá em casa, foi todo mundo lá em casa, e ela estava aprendendo sobre dia, noite, lua. E ela virou para mim, e para minha esposa na época, a Patrícia, que você conhece, e ela,
tio, tia, como é que é isso? Eu não entendi, o professor explicou. Eu tenho um globo terrestre. Vem cá. Aí levamos ela pro quarto, onde tava o globo, fechamos as cortinas todas, demos uma lanterna na mão dela e fizemos com que ela, você é o Sol. Aqui tá a Terra. Começa a andar em volta do Sol e ver da Terra e ver o que acontece. Agora você espera aí. Aí fui lá, peguei um outro objeto redondo, brilhante, menor, e toma, agora, isso aqui é a Lua. E fui girando, andando com ela, fazendo a brincadeira de Sol e Lua com ela. E aí? O que aconteceu aqui? E ela começou a fazer uma série de digressões e análises. Ela, então era isso que o professor queria dizer aquilo. Era essa a situação. Eu, isso aí, agora. E a Patrícia é uma tremenda professora de ciências, né? Foi complementando tecnicamente a coisa. E para ela fez sentido a história. De tudo que ela estava decorando, então... E começou a fazer uma série de análises complementares que o professor voltou lá depois. Mas ela descobriu o que estava acontecendo. E foi a mesma pessoa que com 6 anos de idade, nunca tinha visto uma máquina de escrever, eu tenho uma máquina de escrever tradicional. Ela olhou para a máquina de escrever e disse, Dindo, o que é isso? Peraí, fui lá. E ela funciona, a máquina de escrever, tá? Até hoje funciona. Coloquei o papel, ajeitei de bonitinho, eu disse, brinca aí. E ela foi lá, brincou. Daqui a pouco ela voltou, que legal! Isso é um teclado com impressora. É uma maneira de você dizer o que é isso. Né? Eu expliquei o que era, ela achou muito legal e foi embora, e foi fazer outra coisa. Por essa questão de você dar significado, sentido e uso para as coisas. Imagina se eu fosse tirar dela informação e conteúdo, ela talvez achasse que a Terra é plana. Se eu não mostrasse o globo terrestre, mostrasse o que estava acontecendo. Opa. Graças a Deus, ela não acha que a Terra é plana, graças a Deus. E a ciência na veia. Vocês estão me fazendo lembrar de uma experiência que eu tive, aí não foi na escola, foi na universidade, e estava numa disciplina sobre mobiliário urbano. Estava chatésimo, assim, ninguém gola de árvore, e meio fio, umas coisas assim, ninguém... O professor falou, gente, vambora, vamos sair pra rua. E a gente começou a andar por Niterói, que é onde fica localizada a universidade, e daí ele ia mostrando todos os mobiliários urbanos e os problemas quando a especificação era mal feita. E aí a disciplina tomou outro viés, assim, todo mundo que detestava aquela disciplina começou a adorar aquela disciplina. E a gente começou a fazer até muito mais trabalhos em campus e foi interessante porque o professor teve essa sensibilidade. Ele viu aquela turma assim, com aquela cara assim de não tô nem mais prestando atenção no que você tá falando, sabe? E ele tinha o material todo do lado de fora, era só andar pela rua que você tem um monte de mobiliário urbano, né? Poste de iluminação, lixeira, ponto de ônibus, enfim, tem um monte, né? E aí ele usou esse material ali concreto para estimular a turma. Foi realmente, essa sua fala me lembrou isso. Eu dei uma aula durante muitos anos na UF, na comunicação, de pesquisa de mercado. Uma professora nossa pediu para não dar durante um tempo, estava fechando o doutorado, tinha questões dela, e eu absorvi a disciplina que eu já lecionava antes. Em vez de eu chegar falando tecnicamente o que é pesquisa, a metodologia, o passo a passo, primeira aula, eu sentava e explicava o que era dúvida, por que a gente pesquisava alguma coisa, tentava descobrir, e foi discutindo por que temos dúvida, né? A pesquisa para responder uma dúvida. E no final da aula, eu passava um briefing para eles. Mas um briefing incompleto, para eles terem que ir a campo, até a semana seguinte, fazer uma pesquisa, como se eu fosse um cliente, eles fossem as agências de pesquisa e tivessem que me entregar o resultado. E a pergunta sempre que eles faziam, mas qual é a metodologia? Não sei. Eu sou seu cliente, você quer agência, se vira. Não, mas quais são as... Olha só, eu quero descobrir isso. Meu problema é esse. Como é que você vai resolver? O problema é seu. É isso. Claro, se eles fizessem alguma pergunta que fosse pertinente, aí eu como cliente dizer para eles, se fizessem, eu dizia. Se não fizessem, eles tinham que aprender a perguntar, a tirar o briefing de mim. Tocava. Claro que com internet, com todo mundo, tá tudo disponível. E viam trabalhos muito interessantes e outros nem tantos. E conforme cada um deles apresentava, na semana seguinte, eles tinham uma semana para apresentar, tá bom? Eu ia pontuando, aí sim, na estrutura metodológica, olha, isso aqui que você fez aqui tá muito legal, isso representa isso aqui não tá, isso tá faltando tal elemento. E foi fazendo sentido para eles. E a partir daí, quando eu comecei a entrar de maneira formal na disciplina, mostrando o passo a passo, eles mesmos, então aquilo que a gente fez lá, isso aqui, então aquela dificuldade que deu aquele erro é por causa disso, E foi fazendo nexo para eles. E ao longo do caminho eles faziam uma série de simulações, uma série de atividades reais, práticas. Nós fizemos durante 4 anos uma pesquisa sobre tatuagem, com milhares de entrevistados, interessantíssima.
que eles efetivamente tiveram que ir a campo, efetivamente tiveram que consultar as pessoas, entender as distorções que acontecem no processo, para aí sim trazer o texto teórico e dizer, então é isso que fulano quer dizer quando tem a indução na minha pergunta. E você não deixa de ter a teoria, não deixa de ter o ferramental, não deixa de ter reflexão e não deixa de ter o pragmático. Né? Porque quando as pessoas dizem que a teoria na prática é outra, eu fico enlouquecido, porque ou não sabe o que é teoria, ou aplicou uma teoria que não cabe àquela situação, ou não percebeu que ela precisa de um complemento, um suporte pelo contexto para poder se dar. Então eu fico enlouquecido quando alguém me diz, a teoria na prática é outra. Eu disse, o que você está chamando de teoria, amor? Para começar a brincadeira. Então, essa pergunta é para vocês dois. É uma reflexão sobre profissional do futuro. O Fórum Econômico Mundial, né, ele tem uns relatórios que coloca como umas características importantes para esses profissionais do futuro, como liderança, negociação, comunicação, visão estratégica, raciocínio lógico, empatia, entre muitas outras. E essas características normalmente não são desenvolvidas no currículo das universidades, né? Então, o que vocês acham? Esse tipo de desenvolvimento do profissional, ele deve ser parte do currículo da universidade ou a pessoa tem que buscar isso por outros caminhos? Bom, eu acho que essas habilidades, elas estão aí na vida, né? É claro que a universidade, a escola, ela pode ensinar e incentivar, né, como se adquirir, né, treinar essas habilidades, mas eu não acredito que seja a única fonte dessa informação. Eu acho que isso a gente aprende no dia a dia também, né, no que a gente aprende na nossa família, em casa. Eu vejo muito isso como habilidades fortíssimas, assim, com demandas muito altas no ambiente de trabalho, né? Eu vejo pessoas excepcionais, mas que não têm nenhuma empatia e não conseguem ver o que o outro quer. Então, assim, apesar da pessoa ter o conhecimento, numa reunião ela não consegue entender o que o outro está querendo que ela diga, que é uma coisa bem básica, assim, de você entender o que o outro está te perguntando, né? E isso é um pouco você tentar se colocar no lugar do outro. Não era isso que ele está querendo, ele está querendo entender. Então, eu acho que isso são habilidades que sim, né? Eu acho que devem ser ensinadas, mas eu acho que a gente também constrói, né, isso durante a vida e tendo assim, um olhar para o outro também, né? Ser menos autocentrado. Eu acho interessante, quer dizer, quando o Fórum Econômico Mundial, né, Fórum Econômico Mundial, e outras entidades desse mesmo caráter fazem essas listinhas de características, né, para uma educação do futuro. Não está falando só de universidade, está falando também, né, das escolas, enfim. Na verdade, de um profissional do futuro. Do profissional do futuro. O profissional do futuro que hoje em dia começa já no jardim de infância, né? Eu vejo um monte de propaganda aí na rua, né? Isso. Já estamos preparando o seu filho, aquela criancinha. Já de terninho, né? Isso. Enfim. Mas eu acho interessante porque concordo a questão da empatia, não desfaço, mas essas listas sempre começam com liderança, né? Formar os líderes de amanhã. Isso me incomoda porque e os filhos das classes trabalhadoras? Boa pergunta. O que é reservado? O que é reservado para os filhos das classes trabalhadoras quando se faz essas predições educacionais, né, do que vão ser esses sujeitos, né, essas crianças no futuro. E quando a gente olha para o Brasil, isso de uma forma cada vez mais acelerada, explícita, ela começou ainda meio escondida, hoje em dia absolutamente explícito. A gente está vendo a sedimentação de um projeto de educação para patrões e outro projeto de educação para empregados. Ponto. É isso que a gente está vendo. Grandes redes educacionais sendo compradas por conglomerados aí, né? Internacionais
E, ao mesmo tempo, essas mesmas grandes empresas fornecendo material, apostilas, métodos para as redes públicas, né? E isso é parte de um grande projeto, tá? Eu acho isso muito complicado. Quer dizer, eu acredito muito fortemente no ensino por competência. Eu já falei sobre isso, sejam elas quais forem. Mas a questão no Brasil é que, apesar da LDB, a BNCC, elas tratam explicitamente de competências. Que competências devem ser desenvolvidas de uma forma geral, as competências que têm que ser desenvolvidas em cada ano, em cada área, em cada disciplina. A realidade da sala de aula é outra. Especialmente quando a gente fala das escolas da rede pública, tá? Você tem uma necessidade de cumprir um currículo programático, a gente estava falando de conteudismo, às vezes não é uma opção. Você tem uma quantidade de conteúdo, você tem que cumprir, tem que bater a tua cota, e não tem tempo para fazer mais nada, nem para fazer um joguinho dentro de sala de aula às vezes, tá? Então, eu queria muito ver essas características que são citadas pelo Fórum Econômico Mundial como parte da educação em todos os estratos sociais. E, na verdade, quando eles falam, estão falando das escolas burguesas, vamos chamar assim, né? E o ensino por competência, ele não se opõe, ou não se opõe ao ensino por conteúdos, né? Onde eles usam os conteúdos para potencializar essas competências, mas eu acho que enquanto a educação não for compreendida como central em qualquer sociedade que queira se desenvolver, tá? A gente vai continuar indo na contramão de um desenvolvimento sustentável e igualitário aqui nesse país. Porque a gente está criando cada vez mais uma dissensão entre grupos sociais que vão ser formados para funções sociais diferentes. Os líderes críticos e o peão de fábrica que aperta botão. O que você fez lembrar foi o admirável Mundo Novo, guardado as proporções, né? Tudo ou bem. Tantos outros... Não, eu não estou discordando de você não, muito pelo contrário, porque você tinha ali uma ideia de que as pessoas já nasciam programadas para cumprirem com determinadas funções. Tem vários outros filmes na sequência que são assim, né? Ou você tem Gattaca, é isso, e tantos outros que vão trabalhar com outras dimensões, que propõem essa história meio estranha e que a gente socialmente estimula, né? Tem o outro livro do Orwell, que é a Revolução dos Bichos. Opa! Eu acho muito mais curioso, porque tem uma hora lá que um dos porcos bota lá, ali no celeiro, né? Todos os animais são iguais, mas os porcos são mais iguais que os outros animais. Mais iguais que os outros. É disso que a gente está falando aqui. E, cara, isso é Revolução Russa, vamos combinar. Bota tempo. Esse papo tá me lembrando, né, uma coisa que eu já ouvi mais de uma vez, né, do jovem, né, não sei o que eu quero fazer, jovem de classe média, eu não sei o que eu quero fazer, não sei o que eu sei que eu tenho o dom da liderança, eu quero ser gerente. Como é que Carreira legal, né, eu tava fazendo o Enem aí, eu não sei o que. Esse é um modelo que o cara tá vendo, ele vê isso dentro de casa, ele vê isso nas famílias dos amigos, ele ouve isso no papo entre os adultos, né? E a ideia de que desse abismo que existe entre a classe dos privilégios e a classe desprivilegiada, esse abismo não se quer que ele diminua ou que ele deixe de existir, né? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: se eu vou fazer negócio com alguém, esse negócio tem que ser bom para os dois. E esse negócio que está sendo feito da educação, ele não é bom para os dois, né? Essa manutenção dos privilégios, ela é perversa, né? Ela promove a manutenção dos preconceitos e tudo mais. E dentro do que a Stefania tinha falado, né, da resposta dela, só um dado, que é um dado interessante, que na Dinamarca, né, a empatia é uma disciplina curricular na escola das crianças, né? Com o mesmo peso de matemática, mesmo peso do idioma, mesmo peso de ciências, história, né? E a Dinamarca, e a gente
provavelmente mais à frente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas a Dinamarca é tido como, vamos dizer assim, é recorrentemente, todos os anos, dentro de um determinado ranking aí que é feito, considerado um dos países mais felizes do mundo, né? E eles aprendem a ter empatia na escola. Estudar. Tá brigando ali entre Dinamarca e Finlândia. Eles ficam brigando ali pelo país mais feliz do mundo. Peraí, para. Só um instante, Fábio, só um instante, Márcio. Gente, já tem mais de 1 hora, esse programa tá incrível. Realmente, educação é algo que a gente precisa trabalhar muito, conversar muito. Então vamos fazer uma coisa? Pessoal, fica ligado. A gente vai parar aqui, mas não terminou esse papo. A gente continua no episódio da semana que vem. Até lá! Desconstruindo é um podcast apresentado por Eduardo Murat, Márcio Hall e Arnaldo Cruz. O design é de Ricardo Campos. A edição, de Hugo Ardilha. A composição da vinheta é de Márcio Hall. Arranjos de execução de Márcio Hall, Silvio Mazei, Ney Gouveia e Marcelo Val. Para conversar com a gente, trocar uma ideia, dar sugestões, elogios e até críticas, procure o Desconstruindo no Twitter e no Instagram. O nosso nome por lá é Desconstruindo X. Isso mesmo, Desconstruindo mais a letra X. Além de seguir o Desconstruindo, favorita a gente, marca a sinetinha, siga os canais. Assim, você sempre saberá quando tiver um novo episódio. Estamos nas principais plataformas de podcasts e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijo.